Chan Yiting e Zhang Jiawei se casarão em 3 dias. Hoje saíram muito cedo, para se prepararem para o momento mais importante de suas vidas. Xu Limei, 73 anos. Alega envolver nos assuntos de casamento. O puro artesanato que ela fez, chamado de flor de primavera, é usado apenas em ocasiões comemorativas. Fazer isso deixa-me mais jovem. Porque, de tudo que acontece nesses felizes eventos, a maioria sempre deseja as flores da primavera para casamentos. Olá, queremos ver as flores de primavera. Nós vamos nos casar. Antes do casamento, visitei Xu Limei para perguntar sobre algumas flores da primavera. Nesses anos recentes, se tornou uma nova moda entre os jovens de Lugang. Venha, este é da noiva. Deve ser usado 2 romãs. Se for uma foto, precisa ser diferente. Nós vamos tirar foto? Vamos tirar uma foto. Escolheu o estilo da flor da primavera. Um casal de noivos se preparou para tirar fotos maquiados. Xu Limei confeccionou um cenário feito sob medida para os noivos. Existem 2 etapas para se confeccionar as flores da primavera. Amarrar e enredar. O primeiro passo é extremamente importante. É amarrar a estrutura com arame. Só quando a amarração ficar resistente, pode conservar-se por muito tempo. Também representará a eterna solidez do amor. Usar o arame duro é o que você deseja para moldar um suporte rígido. Se você quiser confeccionar pétalas, deve usar um arame fino. As flores de primavera se originaram em Quanzhou, província de Fujian. Possuem uma história de mais de 400 anos. De acordo com a lenda da dinastia Ming, um Jianxi retornou à sua cidade natal para reverenciar seus ancestrais. Para recepcioná-lo, as mulheres da família no dia a dia dentro de um boudoir confeccionaram à mão um tipo de flor vermelha, pousadas no topo dos tribos. O Jianxi sentiu-se comovido e alegre. Chocado, nomeou-se de Flor da Primavera. Mais tarde, gradualmente tornou-se costume, em Fujian e Taiwan, usá-las quando se realizava cerimônias de casamento. É tão bonito. Este é o florescimento da riqueza. Xu Limei aprendeu este ofício com as tias de seu marido, há mais de 60 anos. Mais tarde, ela descobriu que, com as mudanças verificadas na sociedade, Fujian e Taiwan tinham perdido essa tradição há muito tempo. Todos já tinham perdido totalmente. 10 anos antes, Xu Limei decidiu retornar à sua antiga atividade, recuperando essa tradição. Com um par de flores vermelhas colocadas na cabeça, o sentimento é de estar em um casamento muito feliz. Presta-se muita atenção ao sentimento desta parte do casamento. Relaxe, abre a cintura. Noivo, você tem que deixar a noiva se apoiar. Isso, bom. Relaxem. Dê a mão um pouco, dê as mãos. A felicidade de uma vida está aparecendo. Vamos, isso. Mais um. Bom. Muito bom. Mais uma. Eu disse para eles que podem deixar este par para as meninas. Depois de usá-la, guarde a caixa novamente. Quanto mais durar, mais feliz será. Quanto mais tempo durar, mais perfeito será. Eu disse que valorizar a flor da primavera é valorizar esta fase do relacionamento. As flores de primavera de Taiwan estrearam a felicidade e a esperança. E se fez com sua base a cultura tradicional do continente. Se enraizou em nosso presente e futuro de forma mais profunda. Eu nasci em uma família de forjadores de espadas. Desde o começo da dinastia Qin, a minha geração, e até para a geração do meu filho, todos viveram forjando espadas. Comecei a forjar espadas com meu pai quando eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 67. Eu compus alguns versos simples para mim. Antes do nascimento, podia ouvir muitas vezes o som do martelo. Trabalhando com a fornalha desde que era criança, quando velho, forjei tanto que o suor do meu corpo flui para o rio. Quando se trata de espadas, as pessoas sempre pensam em Zhenhu. Na verdade, é difícil para os jovens discípulos acreditarem no campo de artes marciais que o mestre professa. Mas Lao Shan ainda insiste nessa maneira de encontrar membros de organizações de espada. Liu Xuandan, representante da 14ª geração do estilo de espadas do Sul, no caso de especialistas que entendem de espadas, sempre que se encontram, eles trocam informações sobre as suas técnicas.
Nos últimos anos, a maioria das espadas no mercado foram forjadas com refinamento. Para requerer personalizar uma boa espada forjada à mão por antigos métodos, Liu Shandan só poderá visitar Lao Shan em Longquan. Antes que a fornalha se abra, venerar o fundador ou Yezi é a velha regra dos espadeiros. Livros antigos registram que no final do período das primaveras e outonos, o Yezi encontrou um novo material de metal em Longquan, Itabirito. Terminou a Idade do Bronze na dinastia Xia. A espada Longquan que ele forjara neste momento também se tornou a primeira espada de ferro da história. A espada Longquan é conhecida por sua agudeza, resistência e brilho deslumbrante. Depois disso, as espadas de 2 gêmeos forjadas foram chamadas de Longquan. Na cultura tradicional chinesa, sempre existiu essa conclusão. A arma para o comandante, o bastão para o inimigo, a faca para o bravo, a espada para o nobre. A espada para quem? Para o nobre. Essa espada tem o estilo de um nobre. Em abril, depois de Guyu, a enchente é drenada. Este é o melhor momento para encontrar o Itabirito. Lao Shan queria encontrar matéria-prima suficiente antes da próxima chuva. Na realidade, as pessoas modernas já descobriram o mistério de uma boa espada Longquan. O teor de ferro de um minério de ferro comum é de cerca de 50% a 60%. Já o Itabirito produzido em Longquan, em média, possui mais de 70%. 20% mais que o minério comum. É um excelente material para forjar espadas. Aproveitar o fluxo natural de um riacho e usar um pote de madeira para levar o Itabirito. Esse método antigo, que foi usado há mais de 2.600 anos, é eficaz e conveniente. Muito bom. Esse Itabirito é de melhor qualidade. Tem um alto teor de ferro. Além do Itabirito de alta qualidade, o riacho doce e frio de Longquan e as pedras brilhantes escondidas debaixo da água são chamados pelos habitantes locais de os 3 tesouros do forjamento de espada. Durante um dia e noite, o Itabirito será seco ao ar. Lao Shan abriu oficialmente a fornalha para forjar sua espada. Calcear o ferro é o primeiro passo para se forjar uma espada. Há um velho ditado em Longquan que diz: 1,5 kg de guza e 250 gramas de aço. O Itabirito contém impurezas como enxofre e fósforo. Para transformá-lo em um material adequado para a forja de espada, ele deve ser fundido e martelado rapidamente. Depois de inúmeras vezes martelado repetidamente, as impurezas são basicamente removidas. Este ainda não é um material de fundição de espada qualificado. Também é necessário adicionar uma certa proporção de aço com diferentes teores de carbono, para fundir vários materiais um a um. É necessário endurecer centenas de vezes uma lâmina de espada larga e curva. Lao Shan e seu filho precisam endurecê-la mais de 65.000 vezes. Existe um velho ditado entre os espadeiros: forge para baixo, use para cima. Na opinião de Lao Shan, como um usuário de espada usa uma espada de 2 gumes, é mais importante que o próprio forjamento da espada. A umidade do ar aumenta após o liciar. Lao Shan quer acelerar o processo e moldar o corpo da espada. Mas para espadeiros experientes, não importa o quão urgente seja o tempo, não pode ser impaciente. Se houver um pequeno erro fora de controle de temperatura e força, é possível que todos os esforços anteriores sejam em vão. Somente quando tem vontade suficiente ficará disposto. Só forjo espadas quando eu estou de bom humor. Estando de mau humor e irritado, eu nunca irei forjar. Forjar de forma ruim também é ruim para si mesmo. O essencial do treinamento com espada: evitar por todos os meios ficar parado. O corpo se movendo como um dragão. Espirituoso, vigoroso e até flexível. Para o grande corpo, para entender a lei da rigidez e suavidade. Mudanças de movimento, corpo e espada juntos. A espada é harmonia com o espírito. Um mês depois, a forma final do corpo da espada foi forjada. Após o forjamento a frio, linguagem repetida, retificação e endurecimento, um punhado de Itabirito foi remodelado completamente nas mãos de Lao Shan. Pedra brilhante, amulador milagroso,
uma especialidade de Long Quan. Disse que apenas esse tipo de pedra brilhante é usado para afiar espadas. Isso produzirá um efeito de brilho deslumbrante. A família Shan começou a forjar espadas durante o período Guanxu da dinastia Qin. Essa pedra brilhante é considerada um tesouro. Já foi passada para as mãos de Lao Shan da 4ª geração. A qualidade da pedra brilhante garante o refinamento da espada de 2 gumes da família Shan. O processo de fundição da espada está quase completo, mas para Lao Shan e seu filho, se ela puder realmente se transformar em uma espada, há uma etapa final crucial. A dureza do bambu é muito próxima dos ossos humanos. Experimentar a espada com bambu é um método antigo usado por nossos ancestrais. Uma vez que o bambu é partido e a lâmina enrolada, significa abandonar todos os esforços anteriores. Espada significa pessoa que lidera as tropas. É a primeira arma carregada pela humanidade. Por 3.000 anos, a espada já ficou cega, mas se tornou uma espécie de símbolo auspicioso de bênção para os casais na idade. Hoje, a espada recebeu para os chineses o significado de vitalidade, justiça e autoridade. A herança de milhares de anos dos espadeiros cresce e multiplica-se sem fim. Na vasta terra da China, existe também uma antiga profissão relacionada ao metal, que registra o ir e vir de nossa glória. O fole, pega o fole! Após a colheita de outono, começa a época mais atarefada do ano para o tio Niu. Isso é pra golpear o ferro, saindo o ano todo, puxando caixotes, todas as aldeias estão esperando. Ok, pega uma corda, certo? Venham, forjam-se ferro! Meu nome é Niu Zixan. Meu pai era ferreiro, meu avô era ferreiro, meu bisavô era ferreiro, meu tataravô também era ferreiro. E até minha geração, pelo que eu sei, existiam 6 gerações. Forjam-se enxadas, forjam-se panelas, forjam-se chachos, forjam-se facas, facas de aço. Ferreiro, a profissão mais antiga da China, iniciando-se no período das primaveras e outonos até o presente, possui uma história de mais de 2.700 anos. Os ferreiros tradicionais são divididos em fornalha fixa e fornalha móvel. A fornalha móvel também é chamada de ferro corrido. É assim que o tio Niu forja o ferro. Chegando ao mercado, tio Niu escolhe um bom lugar, pronto para acender o forno para forjar o ferro. Descarrega os utensílios de forjamento, coloca o bloco de madeira, instala a bigorna. Tio Niu busca água e lama. A loja do ferreiro Niu está aberta aos negócios. Venham, forjam-se ferro! Forjam-se enxadas, panelas! O tio Niu mora no vilarejo de Xiangong, na cidade de Jianzhou, província de Shandong. Os ferreiros de Jianzhou possuem um título vanglorioso desde os tempos antigos. Esse tipo de migração para o Nordeste, ir aos campos em busca de desenvolvimento, mudando o método de forjamento, hoje tornou-se costume, tornando-se patrimônio cultural e material da humanidade. Só não forjo agulhas de bordar. Só não forjo. O grito do tio Niu atraiu rapidamente pessoas, que formaram um círculo. O que vocês estão fazendo assim? Ferreiro, a profissão mais comum na China por milhares de anos, até 20 anos atrás. As pessoas podiam ver isso com frequência. Ainda que seja uma cena familiar, agora se torna uma novidade. Uma tarde se passou. Muitas pessoas tiraram fotos, mas o tio Niu não tem nenhum único negócio. O negócio não foi ideal. Tio Niu parte para a próxima feira. Desde os tempos antigos, costuma-se dizer que os pobres forjam e os ricos fazem negócio. Ser ferreiro é extremamente exaustivo e não é muito lucrativo. A esposa e o filho há muito relutam para sair e trabalhar com ferro, mas tio Niu ainda sai todos os anos, pensando em clientes antigos. O negócio de hoje não está bom. Também há problema com o carro. Dawei, pega o tubo de gás. Pegue o filamento espiralado. O filamento espiralado está na gaveta.
Tio Neil não queria perder tempo. Decidiu deixar o filho para consertar o carro e foi sozinho ao mercado na proximidade tentar sua sorte. Em Jianzhou há muitos ferreiros, mas o artesanato do tio Neil é famoso. Ele geralmente gosta de usar seu cérebro. Frequentemente, ele melhora sua enxada. O fio da lâmina é fino e ágil. Sem argila, também permite que as pessoas não se curvem ao capinar o solo. Venha comprar minha enxada! Enxada! A primeira enxada de Jianzhou! Rápida! Sem necessitar tocar no solo! Aqueles que não querem capinar no solo, pegam a minha enxada! Sua enxada é tão fácil de usar! Existe uma câmera chamada câmera tolo. Até um tolo sabe tirar fotos com essa câmera. Com essa minha enxada, os preguiçosos estarão dispostos a capinar o solo. Nos anos anteriores, o tio Neil chegando nesse mercado, normalmente conseguia vender dezenas de enxadas. Hoje, o tio Neil gritou por muito tempo, mas vendeu apenas 5 ou 6. Agora com essa mecanização, eu capino o solo com herbicida. Essa enxada não tem utilidade. Não se pode fazer o que não conhece. Como o caminhão não pode ficar acima da baioneta, então você ainda tem que capinar sua pequena terra. Você acabou de falar bem. Para isso, me deixe primeiro testar isso aqui. Então pegue e vá usar. O negócio é difícil de fazer. Tio Neil está um pouco preocupado, mas tio Neil é naturalmente alegre, despreocupado. Venham, forja-se ferro! Ele começou a trabalhar com ferro aos 17 anos. De Shandong a Shanxi, Henan a Mongólia Interior, uma vida inteira forjando ferro. Aonde quer que ele vá, pode encontrar negócios. Foi pra montanha? Chegou mesmo agora, está bem? Tudo bem. Encontrou um velho cliente. O trabalho de hoje finalmente foi concluído. De acordo com as velhas regras do forjamento de ferro, ir à casa de alguém preparar a fornalha para o forjamento, nela comerá e dormirá. Quando você chegar na casa, ela torna-se como a sua própria casa. Preparar o forno para cozinhar as panquecas de multigrãos do povo de Shandong, onde a presença de mulheres lhe levará a sensação de lar. Sua esposa se casou e entrou para a família de Neil aos 19 anos, acompanhando a carroça do tio Neil por mais de 40 anos. Uma boa mulher não se casa com um ferreiro, ficando sozinha em casa o ano todo, para o final voltar no 12º mês lunar. Veja, ainda é uma pilha de sapatos quebrados e meias rasgadas na cama. Pense nisso, quem é uma boa solteira que não vai encontrar um jovem estudioso? Não importa se é feia, esperta, e a dimensão de suas habilidades não é problema. Nós nos casamos. Ela me deu filhos, e eu comecei uma família. Eu tenho que segurá-la. O ferreiro faz um trabalho duro. Tio Neil e seu filho nunca pouparam esforços para trabalhar. Quem forja ferro depende do olhar dos clientes. Deixar o negócio funcionar por muito tempo, ainda mais não conseguem escapar dos perversos furtos. Aqueles que forjam ferro devem ser honestos. O caráter é a primeira qualidade moral. Dizem que eu tenho um bom temperamento. Nunca trapaceei. Nunca é bom dizer 5 e pagar 6. É difícil dizer falsidades. Cansados o dia todo, a família do tio Neil começou a arrumar a cama, fazer uma fogueira e cozinhar. Jianzhou é bom. Jianzhou é bom. Jianzhou está cheio de tesouros. São todos tesouros. A fragrância da plantação de arroz em ambos os lados do rio Xiangjiang. Os altos campos de trigo na margem do rio Amarelo. Altos campos de trigo ondulantes. Cor dos peixes do lago Baiyun. Fortes vacas e ovelhas ao lado do canal Taiping. Carvão e ferro de boa qualidade em Nanshan. Todos sorriem com os benefícios do embelezamento da cebola verde. Ainda ao nosso ferreiro. Belo trabalho artesanal. Belo trabalho artesanal. Ferreiro. Esse tipo de profissão que dura milhares de anos testemunhou a brilhante civilização agrícola da China. Em Xiangxi, Honan, uma técnica tradicional única do povo Miao, está cheio de magia e charme. Eu me chamo Long Guanxin, tenho 31 anos, eu sou o mestre de Sutra Miao do grupo Miao.
Um dia antes, morreu aos 83 anos o mestre de Sutra Miao no vilarejo de Jinlong, no município de Xianxi, em Hunan. Sendo a pessoa com mais virtude e prestígio dentro do vilarejo, todos os concidadãos da aldeia foram prestar-lhe homenagem. De acordo com as regras da aldeia Miao, quando um velho mestre em sutras morre, para despedir-se do mais velho, o jovem mestre deve subir um nível, o maior degrau da escada de espadas, para assim abençoar os moradores da aldeia. Amanhã vai subir na escada de espadas. Long Guanxin acha que não está pronto. Assim vai se preparar melhor. A escada de espadas já foi construída alguns dias antes, e não está igual à escada de espadas comum. Essa escada de espadas está na entrada do vilarejo, tem 400 metros e está sob um perigoso penhasco. As facas usadas na espada de facas têm geralmente 1 metro de comprimento e 1 palmo de largura. Cada uma deve ser testada. A lâmina deve ser embebida em aço. À noite, as atividades rituais continuam com esse tipo de cerimônia de reverência para despedir-se do velho mestre. É chamado de Ópera Noa. Ópera Noa, originada em Xianxi durante o período de Kangxi da dinastia Qin, é formada pela ministra mística do budismo, taoísmo e cultura dos Miao. Já foi amplamente divulgada por um período anterior, mas agora só pode ser vista na mais remota aldeia Miao, e subir a escada de facas é a técnica pivô dentro da Ópera Noa. Afiar a faca é um pouco mais rápido, quanto mais rápido, melhor. Para nós, Miao, quanto mais perigoso for, mais nos representa a sinceridade. No segundo dia, a cerimônia de despedida do velho mestre foi extraordinariamente grande. Todos na aldeia estão ansiosos pelo desempenho de Long Guanxin. Subir a escada de facas, também conhecida como Escada dos Céus, é a cerimônia mais importante para os Miao, uma forma de orar por milagres. A migração de longo prazo e o sofrimento do povo Miao convenceram-nos da força dos bravos. Eles acreditam que aqueles que têm a coragem de pisar numa lâmina afiada com os pés descalços têm o privilégio de se comunicar com os deuses. A partir de agora, cada passo é uma questão de vida e morte. A escada de faca de 36 metros de altura, um passo, uma faca. Long Guanxin teve de resistir à provação de 256 lâminas afiadas. O sino no corpo de Long Guanxin é chamado de Shidao. Os Miao acreditam que é instrumento de comunicação espiritual. As pessoas aqui acreditam que, somente agitando a Shidao no local mais próximo do céu, que a alma do falecido mestre pode ser mandada embora. Subir na escada de facas é uma técnica secreta dos Miao. Geralmente, os mestres de outros Miao escolherá seus discípulos quando for velho. Long Guanxin nunca subiu uma escada de faca em um penhasco. Se for muito rápido, não conseguirá subir. A faca é muito afiada. Afinal, para isso, deve-se ter cuidado. Muitos rituais tradicionais dos Miao são perigosos. Eles acreditam que não devem esquecer o sofrimento de seus ancestrais. Só então poderão entender o valor da vida atual. O tempo passou rápido. O grau de progresso de Long Guanxin não é ideal. O irmão dele está preocupado. Veio às pressas. É perigoso! Segure firme! Segure firme! Segure firme! A lâmina é extremamente afiada. Se um pedaço de cabelo for colocado na lâmina, ele vai partir-se quando a brisa soprar. Long Guanxin pesa 45 quilos. Um pouco de descuido e as consequências podem ser bem claras. Dez minutos depois, Long Guanxin subiu no alto.
mas já está no seu limite de força física. Nos últimos passos, ambas as mãos têm dificuldade para segurar. Precisa ser extremamente cuidadoso. Guanxin finalmente balançou a Shidao. Os aldeões acreditam que, com a bênção do novo mestre, o próximo ano será um ano de paz e prosperidade. A escada de facas dos Miao carrega o poder da fé, e do outro lado do estreito, uma espécie de artesanato de ouro remodela o coração do Criador. Eu sou o Wu Qin, de Taipei. Eu faço algumas criações artísticas de escultura tridimensional, em madeira, escultura dourada. Eu venho fazendo isso há mais de 40 anos. A escultura dourada foi criação minha, não há outra na história. Um ano depois, a escultura dourada de Wu Qin, Saudades da Terra Natal, vai atravessar o estreito. Será exibida no Museu Nacional da China. A obra irmã desse trabalho chama-se Jovens Melões. Atualmente está na coleção permanente do Museu do Palácio Nacional em Taipei. Essa obra é também a única obra do artista vivo, adquirida desde a fundação do Museu do Palácio Nacional em Taipei. Após meditar, o dia de trabalho de Wu Qin começa oficialmente. A parte surpreendente é que ele não desenha um esquema preliminar. Cria diretamente uma escultura em madeira como referência. Esse é o diferencial da escultura dourada de Wu Qin. Na verdade, antes de tentar a escultura dourada, ele já era um conhecido artista de escultura em madeira em Taiwan. À tarde, teve início a criação da escultura dourada. O primeiro passo é derreter o ouro. Usa-se o tipo de ouro de 24 quilates. Materiais de ouro de 24 quilates de altíssima pureza. Ele também é a maior característica dourada de Wu Qin. Ele pensa que só assim o trabalho vai durar para sempre. Ouro é ouro, é apenas um material. Claro que muitas pessoas dizem que é dinheiro, mas isso que eu fiz é um material. É um material onde eu posso expressar minhas emoções. Depois de resfriar e cortar o ouro de 24 quilates, começa a fase de esculturar. A partir daí então, a cada milímetro, Wu Qin tem que realizar centenas de entalhes repetidos com a faca. Conectando os vários componentes juntos, a escultura dourada pode finalmente tomar forma. A montagem de artesanato tradicional em ouro e prata usa mais soldas, mas na criação da escultura dourada de Wu Qin, a soldagem se tornou o maior tabu, uma vez que a própria solda é composta de cobre e prata. Com o tempo, a peça de montagem oxidará e ficará preta. Por essa razão, Wu Qin melhorou a pistola de soldagem. O ponto de fusão dessa pistola de soldagem pode chegar a 1400 graus. Ele pode fundir instantaneamente dois componentes de ouro em um. O que eu faço com ouro requer seu realismo. Tentar fazer uma reprodução do original. A reprodução do original não apenas tem o seu aspecto documental, mas também seu significado. A obra de Wu Qin, Saudades da Terra Natal, exibida no Museu Nacional da China, demorou mais de um ano para ser criada. Atualmente, além de comer e descansar, ele trabalha 12 horas por dia. Ele queria usar ouro de altíssima pureza para mostrar a suavidade e beleza do mundo dos metais. Não é pela fama, pelo lucro, é para ter uma ruptura em minha vida. Eu espero transcender. Também espero que a minha vida não seja a eternidade imaginada.
mas a eternidade da transcendência. Eu espero poder entrar em um mundo de eterna paz. No mundo do metal, Wu Xin construiu sua própria filosofia de vida. E do outro lado do estreito, os pescadores de Hangu em Tianjin seguiam a sabedoria de sobrevivência de seus ancestrais. Fevereiro. O tempo de paragem de pesca no mar de Bohai acabou. Os pescadores em Hangu Tianjin iniciam uma nova temporada de trabalho do ano. O povo Hangu vai ao mar para pescar, seguindo um método antigo e especial. Quando encontra um cardume, cada barco deve tocar os pratos e tambores. Os peixes e camarões vão ficar muito agitados assim que ouvem o som chegando. Os pescadores podem facilmente pegá-los. O povo Hangu chama esse método de pescar com pratos voadores. Meu nome é Jiao Mengzong. Eu tenho 66 anos este ano. Pesquisei na minha vida toda. Lao Jiao é conhecido como capitão de navio em Hangu. 4 horas da madrugada, ele se prepara para partir. Ele deve chegar ao cais antes da maré suba. Vamos, irmãos! Suba a bordo, suba a bordo! Por que não me preocupo? Ir para o mar. Às vezes demora meses ou algo assim para voltar para casa. Normalmente, se for um bom dia, tudo bem. Mas especialmente quando está ventando e chovendo, quando trovejando e relampeando, as ondas do mar gritam, seguindo o som do vento. Este coração fica deprimido. Existe um provérbio popular. Um pescador tem um grande grau repetido de tensão. As mulheres não se querem casar com pescadores. Ao partir da costa, para Lao Jiao, mais profunda tentação ainda está no fundo do mar. Para os pescadores, primeiro olhe-se o clima. Segundo, olhe-se a superfície da água. Esses peixes, águas são diferentes. Se agora essa água está extremamente quieta, enquanto lá está vibrando muito. Basicamente, naquela água tem mais peixes e uma profundidade maior de água. Todos têm experiência e se dirigem nessa direção. O mar de Bohai cobre uma área de mais de 77 mil quilômetros quadrados. Com 17 anos, Lao Jiao seguiu seu pai, entrando a bordo de um barco para pescar. Já se passaram 49 anos. Depois de mais de 8 horas de navegação, a pesca de hoje começou. Os pescadores de Hangu têm seus próprios segredos de como obter os peixes do oceano. Deve tocar rapidamente. Mais alto o som, mais rápido o ritmo. Só assim os peixes e camarões podem nadar até nós. Joga a rede! Joga a rede! Joga a rede! Joga a rede! Os tambores tocados pelos autênticos pescadores também eram tradicionais. Ele é barulhento. Basta atingir esses pontos. Esse é o nosso mar desde os tempos antigos. Ao longo dos anos, as batidas do tambor foram transmitidas. Depois de jogar da rede, Lao Jiao e sua tripulação precisam esperar pacientemente para a hora de retirá-la. Pratos voadores também são conhecidos como símbolos voadores. Pratos voadores de Hangu nascem nos primeiros anos de Guangxu na dinastia Qin. Desde então, os pescadores de Hangu têm pratos voadores em seus barcos. Eu tinha 18 ou 19 anos na época. Como eu adorava brincar, um dia peguei a flauta do bambu e toquei-a. Quando eu estava tocando, no meu braço de uma pesca, golfinhos de todos os tamanhos me cercaram. Não só me cercaram, também seguiram meu barco, virando um grupo. Tinha tipos grandes, pequenos, tinha tudo. Enquanto girava, eles saltavam. Golfinhos ainda saltavam.
Saltavam pra lá, pra cá, até que um soltou, grande, assim, tão grande, saltou nos meus pés. Aí eu entendi completamente, eu compreendi. Esses peixes, esses camarões, também conseguem ouvir. Eles adoram ficar animados. Os pratos para pesca devem ser feitos de latão de alta qualidade. Entre todos os metais, o bronze reproduz o som com volume mais alto. Em 1 metro, pode atingir 110 decibéis. Precisamente por causa disso, apenas o som dos pratos pode se espalhar para longe no mar. A grande rede está parada debaixo da água por 3 horas. A tempestade repentina pegou a tripulação de surpresa. A rede terá que ser retirada com antecedência. A pesca de hoje não é ideal. Nos últimos anos, é comum que não haja ganho. Aos olhos de Lao Jiao, a pesca frenética do homem dos peixes na costa, mudando o ecossistema daqui. A tripulação espera ter mais sorte ao jogar a próxima rede. O barco pesqueiro continuou a navegar no mar. Existem mudanças sutis na superfície do mar, animando rapidamente o barco. Em uma era sem ferramentas de comunicação, os pratos voadores são um sinal para operações coordenadas entre frotas, sendo usados ainda hoje. Levante a rede! Levante a rede! Vamos! Puxem! Puxem com força! A rede é muito pesada para puxar. A pesca parece boa. Nesse momento, toca-se outra rodada de gongos, tambores e pratos. O cardume que ouve o som mexe-se novamente. Retirar a rede se torna muito mais fácil. O barco pesqueiro voltou da jornada com carga completa. Na praia, as famílias já estão esperando. Os pratos soam ao mesmo tempo. Um cenário de pesca boa. Todos, velhos e jovens da aldeia de Saijiapu, em Hanguo, fazem soar os pratos voadores. Eles usam esse método para pescar no mar, para manter o seu sustento. Usam-se também esse método para celebrar a pesca e trazer paz. Espera um pouco, eu vou pegar. Meu nome é Wu Zhendong. Eu nasci e fui criado em Kinmen. Eu tinha 7 meses. Acabei por experienciar o conflito da segunda crise do Estreito de Taiwan. Então, a minha infância foi crescer com esses projéteis. Wu Zhendong nasceu no ano de 1957. Quando ele acabava de fazer 7 meses, estourou o conflito da segunda crise do Estreito de Taiwan. Em apenas 47 dias, centenas de milhares de projéteis caíram na área de Kinmen. Mais tarde, ambos os lados continuaram a bombardear na forma de bombardeio apenas nos dias ímpares. A luta continuou até a véspera do Ano Novo, em 1979. Se eu digo que eu não tenho medo, isso é mentira. Como que eu não posso ter medo? Já se passaram 20 anos e 3 meses. Foi a minha vida, desde quando eu tinha 1 ano até meus 20 anos. Kinmen se tornou um campo de batalha. Ninguém pensou nisso na hora que os projéteis de canhão caíram durante a conflagração. Se tornaram uma matéria-prima especial para os negócios de Wu Zhendong. A ilha de Kinmen não é grande. Enquanto a escavadeira estiver cavando o local de construção, quase todos os projéteis podem ser retirados. Toda a linha costeira de Kinmen é um local militar estratégico.
Aqueles ali, um por um, foram chamados de abatis de Gutiao. É um tipo de prevenção usado contra os desembarques. Portanto, toda a área é um campo minado. Naquela época, odiávamos a guerra. Então eu pensei, do outro lado do estreito, em Xiamen deviam odiar essa guerra da mesma maneira. Também cresceram com o medo. A fábrica de Wuzhendong abriga mais de 3.000 projéteis. Um grande projétil de canhão pode produzir mais de 50 facões, mais de 80 facas. Apenas com uma matéria-prima dos projéteis da casa dele, pode-se construir centenas de milhares de facas de aço. Wuzhendong nasceu na família de forjadores de ferro. Durante o período de Guangxu da dinastia Qin, seu avô estudou as técnicas de Xiamen. Depois de retornar a Qinmen, ele fundou a oficina de ferreiro Jinhe Li. Quando o avô faleceu, o pai assumiu. Após a segunda crise do Estreito de Taiwan, às vezes, soldados aposentados coletavam cartuchos descartados, dando-os à família de Wu para fazer facas, mantendo-os como lembrança. Devido à excelente qualidade do aço das facas, elas são afiadas e duráveis. Em pouco tempo, passando de boca a boca, as facas de Qinmen se tornaram populares em Taiwan. Estamos usando esse projeto para fazer uma faca. Naquela época, sentimos que uma espécie de aproveitamento dos resíduos. Agora, ambos os lados do estreito passaram de confronto anterior para suas atuais trocas entre ambos os lados. Todo o nosso caminho para a paz tornou-se a cada passo mais vasto. Portanto, esse tipo de coisa pode resolver esse antigo ressentimento histórico, assim como fazemos essa faca, transformando hostilidade em amizade. Após o término do corte, Wuzhendong começou a produzir as facas. A chapa de aço é introduzida na fornalha. Alguns minutos depois, ele prende a chapa de aço totalmente vermelha nos apressados sons de martelos pneumáticos. O cartucho da casca de aço é transformado em um retângulo, introduzida no fogo novamente, para ser forjado uma segunda vez. A placa de aço fica mais fina. O contorno da faca aparece. Depois disso, a lâmina primária é imediatamente resfriada em óleo. É então polida e moída. 20 minutos depois, uma faca foi produzida completamente. Qinmen cobre uma área de 183 km². O local mais próximo do continente fica com apenas 2.310 metros de distância. Mais de 60 anos se passaram e tudo mudou. Na época em que éramos jovens, até a nossa era atual, sentimos que estamos sonhando. Costumávamos pensar que Xiamen parecia estar do outro lado da Terra. No fim, não esperávamos que depois de meio século, poderíamos agora ter paz em ambos os lados do estreito. Então, se meu pai ainda estivesse vivo, ele ficaria muito feliz de ver isso agora. Na história da civilização humana, o metal produzido a partir das cores primárias da Terra ultrapassou a mera matéria. As experiências de fundição, forjamento e processamento tornaram-se uma inspiração para a transformação e uma força para a mudança. Foi o uso avançado do metal que iniciou a civilização moderna da sociedade humana. Ele carrega uma profissão imortal há milhares de anos. Também conecta nosso passado e futuro. Desperta a sabedoria de sobrevivência das pessoas e também registra nossa coragem destemida. Ele remodela o nosso coração humano.
E também muda nossas qualidades espirituais. Metal. Mudamos sua forma e ele muda o nosso mundo. Meu nome é Fan Xuebin, eu nasci em Yangzhou, tenho 58 anos. Trabalho há 14 anos com técnicas de fino acabamento de ouro e prata. Meu nome é Gao Huiting, sou descendente dos aborígenes taiwaneses da província de Taiwan. Atualmente dedico-me à produção artesanal em metal.